mas eu consegui ler o resumo, fazer as 15 questões e ler a lei seca. Eu falei pra vocês que agora à noite eu ia focar um pouco em responder questões, né, pra minha prova de domingo. Faltam 25 dias para a prova. Simplesmente acordei muito ansiosa, muito nervosa para essa prova. Eu acordei, era umas 6h50, os portões fechavam 8h30. Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma segunda-feira. Hoje faltam 27 dias para o OAB, hoje é dia 31 de março, a gente já tá quase entrando aí, né? Amanhã já é abril, e abril é o mês da prova. Enfim. Hoje a gente vai estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, Política de Ato Infracional e Medidas Socioeducativas. Eu acho que essa matéria não é tão grande, porque quando eu imprimi o resumo estratégico, eu vi que ele é pequenininho, tem umas 13 folhas só ao todo. Então, enfim, a gente vai estudar essa matéria. Eu acho que ela é pequenininha. Deixa eu ver quantas questões a gente tem para fazer dela. Ela é uma matéria de 15 questões. O resumo não deve ser muito grande, mas tem bastante questões. E questão é o que mais demanda tempo. São 5h27 agora, eu vou começar a estudar. E o que eu queria falar pra vocês é que essa foi a última semana que teve o resumo estratégico. Isso quer dizer, gente, que a gente já tá na reta final dos estudos. A gente vai ter mais 3 semanas de estudos além dessa, mas essa foi a última que teve resumo estratégico para imprimir. Porque nas próximas elas vão ser sem resumo, porque vai ser uma semana de revisão, uma semana e meia de revisão, e uma semana e meia ali mais ou menos de revisão nocaute também. Então, que é tipo a última semana mesmo, final e a última chance de você estudar. Então, gente, vamos para ECA hoje e eu conto pra vocês o que deu tempo de eu fazer. Eu vou parar por aqui hoje, mas eu consegui ler o resumo, fazer as 15 questões e ler a lei seca. Então aí à noite eu vou responder mais questões, né, que eu tinha comentado com vocês no vídeo passado. Eu tô estudando para uma prova. Na verdade eu vou aproveitar muito conteúdo do que eu tô estudando para a OAB, muito conteúdo do que eu estou estudando para a OAB eu vou aproveitar para essa prova, porque são conteúdos que também caem na OAB e a banca examinadora dessa prova é a mesma que examina a prova da OAB, que é a FGV. Então, eu consigo aproveitar muita coisa que eu tô estudando para a OAB, eu consigo aproveitar para essa prova. Então, a única coisa que eu tô fazendo agora é responder um pouco mais de questão, né, voltada especificamente para essa prova. Então, por exemplo, vão cair 6 conteúdos, né, que é Direito Civil e Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, Constitucional e Administrativo. Então, hoje à noite eu vou reler o que eu já anotei no meu caderno de erros, que eu já respondi algumas questões, e vou responder mais questões dessas 6 matérias específicas, que é o que vai cair nessa prova, e vou fazer isso ao longo de toda essa semana. Minha prova é no domingo. Então, o que eu tinha apresentado do cronograma eu já estudei agora, então à noite vai ser só para a prova. É isso, gente, eu vou finalizar por hoje do cronograma, mas à noite, depois que eu estudar, depois que eu responder essas questões para a minha prova de domingo, eu venho aqui contar para vocês quantas questões eu consegui responder e qual que foi a minha porcentagem de acertos e erros. E eu mostro para vocês como tá ficando meu caderno de erros também. Bom, gente, agora são 7h23. Eu falei pra vocês que agora à noite eu ia focar um pouco em responder questões, né, pra minha prova de domingo, mas houve uma mudança de planos. O método VDE, que é o cursinho que eu faço para a primeira fase da OAB, eles divulgaram que hoje vai ter alguns aulões gratuitos para a segunda fase. Então eu decidi assistir esse aulão de hoje na matéria que eu vou fazer, que é civil, porque eu estou
porque eu acho que entre a primeira e a segunda fase eu vou ter muito pouco tempo pra me preparar. Claro, a primeira fase ainda não passou, blá 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 e tal, mas né, todo tempo que a gente se prepara é pouco, gente. Então eu quero assistir esse aulão hoje pra eu ter uma noção, porque eu vou ter que aprender praticamente todas as peças do zero. Eu não tenho muita base assim, eu não tinha base de... Ah, mas por que você não pegou uma matéria que você tem base? Eu não tinha base de nenhuma matéria, gente. Durante o meu curso eu não fiz estágio, né? Eu tô fazendo agora que eu já acabei o meu curso. Então, essa é uma questão minha. Eu não tinha feito estágio, então não tinha base em nenhuma matéria. Então eu já quero aproveitar que hoje vai ter esse aulão gratuito para eu assistir ele e já ficar por dentro, assim, ter uma noção de algumas coisas. Então o aulão começa às 8, agora são 7h24. Vou ver o que eu consigo de fazer de questões de agora até a hora do aulão. E aí quando der 8 horas eu vou assistir o aulão, né? E é isso. Aí amanhã a gente acorda de manhã, faz todo o esquema e aí à noite, amanhã, com certeza eu vou fazer muitas questões. Mas hoje eu resolvi tirar esse tempinho pra ver esse aulão. E aí eu vou ver o que eu consigo fazer de questões até 8 horas. Acho que eu consigo fazer algumas boas questões, tá? Acho que eu consigo fazer pelo menos umas 6 questões, 8, 10 talvez, quem sabe, né? Vamos ver, aí eu conto pra vocês no final. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, são 5h15 e hoje a gente vai estudar civil, sucessão testamentária. É um conteúdo que não é tão grande assim. No cronograma, ele só tem, no resumo, ele só tem essa folha de conteúdo, só isso. Isso aqui já é outro dia, ó. Que dia... Já faz mais de 100 dias que eu estou estudando, inclusive, gente. Dia 107 hoje. E aqui já é dia 108, então é um conteúdo bem pequeno. Ele tem 10 questões. E eu esqueci de vir aqui ontem falar com vocês. Mas ontem, aquela aula que eu falei que eu ia participar, ela aconteceu, né? Não tem como falar que não. Mas ela não era uma aula de conteúdo, ela era tipo uma aula de boas-vindas a quem tá entrando na plataforma, porque vai começar... Ontem, na verdade, começou o cronograma da segunda fase de repescagem da 43. Então, ela era uma aula de boas-vindas para esses alunos que estavam começando agora. Eu achei que ia ser uma aula de conteúdo, mas não foi. Ontem eu consegui fazer algumas questões e eu fiquei embasbacada, gente. Errei todas as questões que eu fiz ontem. Sim. Mas, enfim, hoje é um novo dia. Vamos pensar desse jeito. Então, hoje eu vou estudar isso aqui, que eu acho que eu não devo demorar tanto para estudar. E aí, à noite, eu respondo mais questões, assim como a gente fez ontem. Provavelmente hoje eu consigo responder mais, né? Já que eu não vou parar para fazer nada, como ontem eu parei para assistir aquela aula. Que apesar de não ser aula de conteúdo, eu assisti a aula para dar uma olhadinha em como que era a plataforma, né? Porque eu pretendo comprar a segunda fase deles, então eu não sabia como que era a plataforma, conhecer. Ela é bem parecida com a da primeira fase, achei legal porque eu gosto muito da plataforma da primeira fase. E acho que é isso, gente. Aí eu vou estudar aqui sucessões e eu conto pra vocês se eu conseguir terminar tudo hoje de manhã, mas provavelmente eu vou conseguir sim. Não é um conteúdo grande, muito pelo contrário. Eu achei ele até pequeno demais, tá vendo aqui se eu não se eu não imprimir errado, mas não, é a página 6 depois a página 7. Vamos lá, sucessões testamentárias agora. Bom, gente, como eu disse pra vocês, era uma matéria mais curtinha, então agora são 6h23, eu já li o resumo estratégico, resolvi 10 questões e li a lei seca. Então, terminei os meus estudos por aqui. Agora temos outras coisas para fazer, então não vou responder nenhuma questão para a prova, mas à noite eu vou responder. Então, eu vou parar por aqui agora e aí à noite eu respondo questões e faço meu caderno de erros e aí eu mostro para vocês como que tá ficando. Mas tá ficando bem legal. Até mais tarde, gente. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. Faltam 25 dias para a prova. E hoje
nós vamos estudar tributário, execução fiscal. Não parece ser uma matéria grande também. Deixa eu ver aqui quantas questões tem. No cronograma ele tem tipo, no resumo, eu sempre falo cronograma, gente, mas é no resumo estratégico. Ele tem uma folha e a parte de trás, assim, acho que até a metade, se eu não me engano. São 5 questões. Então, é uma matéria bem curtinha. Eu não sei qual que é o tamanho da lei seca, mas aparentemente é uma matéria curta. Agora são 5h37, então vou começar a estudar agora, acho que até umas, no máximo 7 horas eu já terminei. Mas vamos, gente, faltam 25 dias, está chegando, eu estou ficando nervosa, mas, ai, gente, enfim, não posso pensar muito não, senão fico ó, doidinha da cabeça. Eu queria comentar com vocês que a gente vai ter revisão nocaute, né? Quem assistir aqui os vídeos e for fazer a OAB 43, vocês podem assistir, é gratuito pra todo mundo, só que tem que fazer acho que tem que fazer a inscrição antes. Vai ser na última semana antes da prova. Eu tô pensando em pedir folga do serviço pra eu poder passar o dia todo estudando, porque, ai, gente, não sei, tô muito nervosa. Mas enfim, não posso ficar pensando muito nisso. Aqui no resumo é maior do que eu pensava, é uma folha e outra assim, 2 folhas. Eu achei que era 1,5, mas é 2 folhas. Mas, ai, gente, não tem muito o que falar, porque não tô muito boa. Esse final de semana tem a minha prova do TJ. Tô respondendo as questões pra dar uma estudada e eu tô errando muito. Ontem eu respondi 10 questões, acertei só 3. E tipo assim, eu sei que a gente aprende com os erros, que a gente erra, a gente lê os comentários, aí a gente aprende com aquilo e tal, mas dá uma sensação muito ruim, gente. Tipo, sei lá, eu quero muito passar. Mas enfim, gente, vamos parar de pensar nisso agora, vamos focar aqui no conteúdo de hoje. E é isso. Esse aí a gente deixa pra Laísa de domingo, né? Pensar. Bom, gente, eu finalizei agora os meus estudos, são 6h34, deu tempo de eu fazer tudo, então eu li o resumo, respondi as questões, eram só 5, e li a lei seca também. Então, na parte da noite, eu vou responder questões para a minha prova de domingo, porque o conteúdo de hoje já está devidamente em dia. Eu atualizo vocês quantas questões eu respondi, quantos acertos e erros eu tive hoje à noite. Bom dia, gente, tudo bem? Nós tivemos um salto temporal aqui nesse vídeo, porque hoje é sexta-feira, dia 4 de abril, faltam 23 dias para a prova, e hoje nós vamos estudar previdenciário, benefícios e aposentadorias em espécie. Ontem, gente, quinta-feira, que era para eu ter estudado esse tema, e aí hoje seria dia off no calendário. Só que, gente, ontem eu não consegui acordar. Tipo, simplesmente eu não consegui. Eu não tinha força pra levantar da cama. Então eu resolvi fazer o meu dia off ontem, e aí hoje, né, eu estudava. Então, hoje é sexta-feira, vamos estudar previdenciário. Eu não sei se eu vou conseguir estudar tudo agora de manhã. É uma matéria um pouco mais longa, tem 15 questões. E eu sempre vejo, assim, né, se uma matéria é longa ou não pelas questões, porque é o que mais demora. Então, são 15, é mais longa. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo agora de manhã, mas se não der, né, eu termino na parte da tarde. Ontem, gente,
eu não estudei essa matéria de previdenciário, mas eu queria ter feito questões para minha prova de domingo, mas acabou que eu esqueci, porque eu falei assim, não vou estudar hoje, né, deixar para amanhã, e eu acabei esquecendo. Mas, enfim, como eu comentei com vocês, eu vou fazer uma prova do TJ no domingo, né, um processo seletivo para um cargo que está em aberto de residente jurídico. E eu estou nervosa. Gente, eu tô muito nervosa porque tô com medo, eu quero muito passar, né? Com certeza, todo mundo quer e tal. Mas, gente, é isso. Vamos estudar, eu vou fazer previdenciário agora, espero conseguir acabar tudo agora de manhã, mas se não der, eu continuo à noite e faço mais questões para a prova de domingo também. Oi, gente! Hoje é domingo, são 7 horas da noite e vamos às atualizações. Ontem eu acabei não estudando, né? Era dia de revisão, mas eu fiquei no trabalho até mais tarde, aí eu tive um aniversário pra ir, então acabei não estudando. E hoje foi dia da minha prova do TJ, que eu estudei durante a semana pra ela. Eu esqueci de gravar pra vocês, queria ter gravado hoje de manhã, né, falando como que eu me sentia, mostrando como que eu tava me preparando, né. Mas eu acabei esquecendo, porque eu simplesmente acordei muito ansiosa, muito nervosa pra essa prova. Eu acordei, era umas 6h50, os portões fechavam 8h30, então, né, eu tinha que estar lá antes desse horário. E eu acordei muito ansiosa, muito nervosa, assim, fiquei com medo de perder a hora, então tava fazendo tudo muito correndo, assim, pra não perder a hora. Aí eu saí de casa, era umas 7h45, mais ou menos. Cheguei lá, era umas 8 e pouquinha, aí eu fiquei esperando uma amiga minha chegar, que a gente ia fazer a prova na mesma sala. Aí a gente subiu, começou a prova e, gente, eu não sei dizer como que eu fui. Não sei, simplesmente eu não sei dizer. A banca era FGV, era questão objetiva e discursiva. As questões objetivas, em vez de 4 alternativas, tinha 5. Então, tinha uma dificuldade a mais ali, né? Uma alternativa por questão. E na questão discursiva, eram 5 alternativas também, eram 5 questões que a gente tinha que resolver. Era uma questão só, uma historinha só que eles colocaram lá. Só que em relação a esse enunciado, tinham 5 itens pra gente resolver, né? A, B, C, D e E, que a gente tinha que fazer a discursiva de cada uma. Fiz, sinceramente, eu não sei como que eu fui, só quando saiu o gabarito pra eu saber. Deve sair amanhã, provavelmente, eu vou corrigir aqui com vocês. Mas, enfim, né, gente? Passou, agora é só aguardar o gabarito, não tem o que fazer. É na mão de Deus agora. Então, hoje, dia de domingo, é dia de simulado, né, no cronograma. Eu comecei a fazer o simulado aqui, eu tô na questão 30, então falta aí, né, algumas questões ainda. Quero ver se eu consigo terminar hoje, mas eu não queria ir dormir muito tarde. Então, dependendo do horário, talvez eu deixe pra terminar amanhã. Mas esse simulado eu vou terminar sem falta, porque eu fiz poucos simulados, gente, até agora. Mas enfim, vou fazer o simulado aqui e aí eu volto aqui pra falar pra vocês qual que foi o meu aproveito nesse simulado, né? Quantas questões eu acertei. É isso, gente. Vamos resolver questões agora. Já resolvi 29, falta 51. Bom, gente, agora são 8h55 e aconteceu uma coisa. Eu acabei de falar pra vocês que eu ia ver quantas questões eu ia conseguir fazer do meu simulado hoje ainda. Que se eu não conseguisse terminar tudo hoje, eu terminaria amanhã. Mas, simplesmente, o meu computador desligou e eu perdi todas as questões que eu já tinha respondido no simulado. Então, como já está bem tarde, é quase 9 horas da noite, eu não vou refazer hoje, vou deixar pra refazer amanhã, depois que eu estudar a matéria do dia. Na verdade, eu não sei se amanhã eu vou conseguir, eu não sei quantas matérias tem amanhã. Semana que vem já é semana de
revisão geral de tudo que a gente estudou naquela matéria desde o começo, tá? Não só da semana. Então, uma revisão um pouco mais extensa, mais pesada, assim, né? Com mais conteúdo. Então, eu não sei, né? Espero que eu consiga fazer a revisão na parte da manhã para eu conseguir responder meu simulado, esse que eu comecei hoje, na parte da tarde. Eu vou ter que refazer as questões que eu já tinha feito e terminar ele. Mas, gente, é isso. Ai, nossa, não sei o que aconteceu. O computador desligou simplesmente e aí eu perdi todo o meu progresso. E aí, essa semana que vem, eu vi que a gente tem 2 simulados pra fazer na semana. Acho que um na quarta e um no sábado, se eu não me engano. E agora eu vou ter 3, né? Porque esse que eu comecei hoje, eu quero terminar ele. Então, eu vou ver se eu consigo refazer as questões que eu já tinha feito. Vou tentar marcar as mesmas que eu já tinha marcado antes. E aí eu conto pra vocês depois como que eu saí. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se sair o gabarito amanhã mesmo, da minha prova que eu fiz hoje, aí eu gravo, eu corrigindo e incluo ainda nesse vídeo. Mas se o vídeo terminar aqui é porque não saiu o gabarito. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Gostaria de pedir, caso você não seja inscrito, para você se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito, muito, muito. Deixa o seu like. Se aparecer a opção de hypar esse vídeo, hypem, por favor, me ajuda muito. E me deixe saber aqui nos comentários também o que você tá achando dos meus vídeos sobre diário da OAB, no geral, né? Eu acho que semana que vem eu devo trazer um vídeo diferente pra vocês, que não é sobre estudos. Eu acho que vocês podem gostar. É isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar em mais uma semana de estudos. Beijo!